Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema que, olha, afeta muita gente, mas a biologia por trás é bem mais complexa do que parece. O crescimento de pelos. Hum, Mais especificamente quando ele aparece de forma inesperada em mulheres, o tal do hirsutismo. é um ótimo ponto de partida. Porque o hirsutismo, que é esse crescimento de pelos mais grossos, escuros, em mulheres, num padrão que a gente associa mais aos homens, rosto, peito, abdômen, é mais do que uma questão estética, né? Com certeza. Muitas vezes é um sinal. Um sinal visível de que algo está desequilibrado a nível hormonal, principalmente um excesso de androgênios, as hormonas masculinas. E não fica por aí, pois não. Vamos falar também da virilização, que já é um quadro, digamos, mais intenso, com sinais mais fortes desse excesso de androgênios. Exatamente. A nossa base para esta conversa é uma aula médica bem detalhada sobre o assunto. Pois é. Então o nosso objetivo aqui é, desconstruir um pouco isto. Queremos clarificar bem as diferenças, sabe? Hirsutismo versus virilização. Certo. E perceber a fisiologia por trás. De onde vêm esses androgénios nas mulheres, como é que eles atuam nos folículos e também como é que se começa a avaliar a situação. Vamos focar nos pontos-chave e em alguns que até são meio contraintuitivos que o material levanta. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isto. Para começar mesmo do básico, o que é que distingue o hirsutismo de, sei lá, ter só um pouco mais de pelo que o normal? Olha, a chave está mesmo no padrão e no tipo de pelo. Não é qualquer pelo. Estamos a falar do pelo terminal. Mais grosso, escuro? Esse mesmo, mais grosso, pigmentado e a surgir em áreas que são sensíveis aos androgénios, aquelas que se desenvolvem nos homens depois da puberdade. Buço, queixo, tipo barba mesmo, entre as mamas, naquela linha do umbigo para baixo, zona lombar, parte interna das coxas. Uhum. Agora, se for um aumento daqueles pelos fininhos, claros, o pelo velo, ou mesmo pelo terminal, mas nos braços e pernas, isso já não entra na definição estrita de hirsutismo, percebe? Entendi, é o padrão masculino que conta. E pensar que isto tudo, a formação dos folículos começa tão cedo, achei esse dado da fonte muito curioso. Qual deles? Que os folículos se formam todos na gestação, ali entre as 8 e 10 semanas. E o mais incrível, depois das 22 semanas, acabou. Não se formam mais. Nascemos com a nossa cota de folículos já definida. É verdade, é um número fixo e cada um deles funciona num ciclo. A aula menciona as fases clássicas, né? Anagênese, catagênese, telogênese. Crescimento, transição, repouso. Isso. Anagênese é a fase longa de crescimento. Catagênese é rápida, o folículo encolhe. E telogênese é o repouso, até o pelo cair e começar tudo de novo. No hirsutismo, o que acontece é que mais folículos entram e ficam mais tempo em anagênese, produzindo pelos mais longos, mais grossos. E quando falamos destes pelos específicos, o chamado pelo sexual, rosto, peito, abdômen, púbicos axilares, a fonte diz que a transformação de pelo fino para grosso e o crescimento são estimulados pelos androgenógenos, especialmente a DHT, a dihidrotestosterona. Precisamente. A DHT é uma forma, digamos, superpotente da testosterona. Ela é convertida ali mesmo dentro do folículo por uma enzima, a 5-alfa-retutase. É a DHT a ligar-se ao receptor no folículo que dispara as mudanças. Pelo mais grosso, mais escuro, crescimento mais rápido. Isso leva-nos à influência das diferentes hormonas. O material diz que os estrogénios, que são mais femininos, fazem quase o oposto, não é? Pelo mais finos, claros, crescimento mais lento. E os progestagénios? Os progestagénios, bem, parecem ter pouco ou nenhum efeito direto no pelo. O jogo principal é mesmo entre o estímulo dos androgénios, via DHT, e a moderação dos estrogénios, ali nas áreas sensíveis. Quando a balança pende para o lado androgénico... Aí aparece o hirsutismo. Ui, exatamente. E agora chegamos a um ponto que o material destaca como sendo crucial, de alto rendimento, como eles dizem. A diferença entre hirsutismo e virilização. Não são a mesma coisa, certo? Aqui a coisa fica mesmo interessante. Definitivamente não são sinónimos. São, na verdade, pontas diferentes do mesmo espectro. O hiperandrogenismo, ou excesso de androgénios, mas a severidade é outra. O hirsutismo é, vá lá, a manifestação mais leve, a moderada. E a virilização? A virilização já implica um excesso hormonal muito maior ao que está lá há mais tempo e leva a alterações bem mais profundas, mais preocupantes. Que tipo de alterações? O que acende mesmo o alerta vermelho quando se fala em virilização? São vários sinais que indicam uma masculinização mais acentuada.
A fonte lista alguns. Um é recessão capilar temporal, perder cabelo nas entradas, parecido com a calvície masculina. Ok. Outro é o engrossamento da voz. Torna-se permanentemente mais grave. Para além disso. A voz e o cabelo. Sim, tem mais. Pode acontecer atrofia mamária, as mamas diminuírem bastante de tamanho. Também se fala numa mudança na constituição corporal. Aumento de massa muscular, menos gordura nas zonas típicas femininas. A fonte chama a isto alteração do hábitos corporal. Basicamente, a forma do corpo muda para um padrão mais masculino. E por fim, um sinal muito específico e que preocupa bastante. A clitoromegalia. É o aumento do tamanho do clitóris. Portanto, ter estes sinais de virilização sugere que a causa pode ser mais séria do que no hirsutismo isolado. Talvez algo diferente ou mais agressivo. Exatamente. Enquanto o hirsutismo pode vir de coisas relativamente comuns, como a síndrome do ovário policístico, a SOP, ou até ser idiopático, sem causa clara, Certo. a virilização, principalmente se aparecer de repente e progredir rápido, levanta logo a suspeita de níveis de androgénios muito, muito altos. E aí temos que pensar na possibilidade de um tumor a produzir essas hormonas, seja no ovário ou na suprarrenal. É um cenário que precisa de investigação urgente. Isso conecta com outro ponto que achei fascinante da fonte. É que o grau de hirsutismo não depende só dos níveis de androgénios no sangue. O fascinante aqui é que é uma interação complexa. Essa é uma das ideias-chave mesmo. O hirsutismo resulta da combinação de duas coisas. Os níveis de androgénios a circular no sangue, claro, mas também, e isto é crucial, a sensibilidade de cada folículo piloso a essa estimulação. A pele, o folículo, não é só um alvo passivo, entende? Então, espera aí. Se a sensibilidade do folículo é tão importante, isso muda tudo, não é? Não basta medir as hormonas, temos de pensar em como o corpo está a reagir a elas. Parece-me bem mais complicado do que só níveis altos igual a problema. É mais complexo, sim. Quer dizer que duas mulheres podem ter níveis de testosterona idênticos, mas uma ter muito hirsutismo e a outra não, só porque os folículos delas respondem de maneira diferente. Exatamente isso. Essa sensibilidade pode variar por fatores genéticos, étnicos e até pela atividade local daquela enzima que falamos, a 5-alfa-redutase, que converte testosterona em DHT lá no folículo. Se essa enzima for muito ativa localmente, pode haver mais DHT ali, mesmo que a testosterona no sangue esteja normal. Isso explica alguns casos de hirsutismo chamado idiopático, onde não se encontra uma causa hormonal óbvia nos exames de sangue. Isso é uma nuance fundamental. Então, estes androgénios nas mulheres, de onde vêm eles, afinal? O material detalha as fontes, não é? Sim. Basicamente são duas fontes principais. As glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins, e os ovários. A produção é partilhada. Como assim, partilhada? Bem, as suprarrenais produzem cerca de 25% da testosterona total, metade da androestradiona, que é um precursor da testosterona, e metade do DHA, outro androgénio mais fraco. E produzem 100% do DHS, que é a forma sulfatada do DHA. Essa é só delas. E esse DHS funciona como uma reserva, isso? Pode ser ativado noutros sítios? Pode-se dizer que sim. O DHS circula muito no sangue e dura bastante tempo. Nos tecidos, como na pele ou na gordura, existe uma enzima, a sulfatase, que tira o sulfato e converte-o de volta a DHA. Ok. E esse DHA pode depois ser transformado em androgénios mais potentes, como a androstenediona e a testosterona, contribuindo para o ambiente androgénico ali localmente. Os ovários, por sua vez, produzem a outra metade da androstenediona e do DHA, e os restantes 75% da testosterona. Entendi. Produção combinada, adrenal e ovárica. E com a idade isto muda. A fonte fala que diminui depois da menopausa. Correto. Com a menopausa, os ovários deixam de funcionar da mesma maneira e a produção ovárica de androgénios cai bastante. A produção das suprarrenais também tende a diminuir com a idade, mas é menos abrupto. O resultado final é uma redução geral dos níveis de androgénios depois da menopausa. Falando em níveis, a testosterona é talvez a mais conhecida. O material dá uma ideia da diferença brutal entre homens e mulheres. Sim, a diferença é enorme. Níveis de testosterona total, no homem adulto saudável, ficam ali entre 200 a 800 nanogramas por decilitro, NGDL. Numa mulher, sem hirsutismo, com ciclos normais, os níveis são muito mais baixos, tipo 20 a 80 NGDL. 20 a 80 contra 200 a 800. Exato.
Mesmo uma mulher com hirsutismo significativo raramente passa dos 150 a 200 NGDL, a não ser que haja uma causa mais grave, como um tumor. Aí sim, podem disparar. Mas esses números são da testosterona total e disseste que uma parte dela não está realmente disponível para agir. Está tipo presa. Exato. A maior parte da testosterona no sangue não anda solta. Está ligada a proteínas. Uma parte liga-se mais fracamente à albumina, mas a maioria liga-se bem forte a uma proteína específica, a globulina de ligação de hormonas sexuais, ou SHBG. SIHBG. Isso. Só uma fração pequenina, a chamada testosterona livre, é que não está ligada e consegue entrar nas células, ligar-se aos receptores e fazer o seu efeito biológico. E quão pequena é essa fração livre? Nos homens, anda à volta de 2 a 3% do total. Nas mulheres, com níveis normais, é ainda menos, tipo 1%. E aqui entra um ponto interessante, ligado ao que falávamos. Em mulheres com hirsutismo, essa fração livre costuma ser um bocadinho maior, talvez perto dos 2%. Mencionaste que a maioria está ligada. Se a fração livre nas mulheres hirsutas é só 2% em vez de 1%, parece uma diferença tão pequena no total. Será que isso sozinho explica o problema? Ou voltamos sempre à questão da sensibilidade lá do folículo? Ótima pergunta. E a resposta provavelmente é: as duas coisas importam e o contexto também. Primeiro, pensa assim. Passar de 1% para 2% pode parecer pouco, mas na verdade é duplicar a quantidade da hormona ativa que está ali disponível para os tecidos. Isso pode ser significativo. Visto assim? Segundo, e isto é muito importante, condições que causam hirsutismo, como a SOP, muitas vezes estão ligadas à resistência à insulina. E a insulina alta faz com que o fígado produza menos daquela proteína, a SHBG. Menos SHBG? Menos SHBG significa que mais testosterona fica livre, ativa. Portanto, não é só o nível total que conta, mas também o nível da SHBG, que determina quanto fica livre. E, claro, tudo isto interage com a tal sensibilidade do folículo. É uma rede complexa, né? Faz todo sentido. É como ter mais chaves, a testosterona livre, e as fechaduras serem mais receptivas, os folículos sensíveis. Ok. E como é que se começa a desembaraçar esta meada toda, quando alguém procura ajuda por causa do hirsutismo? A avaliação inicial parece focar muito na história clínica, certo? Totalmente. Uma conversa detalhada é o primeiro passo e talvez o mais importante. A história ginecológica é central. Perguntar sobre a idade da primeira menstruação, a menarca, que em média é aos 12 anos, e principalmente sobre a regularidade dos ciclos menstruais. Irregularidade é uma pista-chave. É uma pista enorme. Ciclos muito espaçados, tipo mais de 35 dias entre eles, que é a oligomorreia, ou mesmo a ausência de menstruação, a menorreia, são sintomas clássicos da SOP, que é a causa mais comum de hirsutismo. A duração e o fluxo da menstruação também interessam. E para além do padrão menstrual, que outras coisas se procuram na conversa? A história obstétrica, gravidezes, partos pode dar contexto. A história familiar é super importante. Há outras mulheres na família com problemas parecidos. Hirsutismo, ciclos irregulares, infertilidade, diabetes tipo 2, obesidade. Isso pode indicar uma tendência familiar para só, por exemplo. Genética ou familiar? Sim. A atemia também pode ser relevante. Algumas condições, como formas específicas de hiperplasia adrenal congénita, ACAH, que é uma causa mais rara vinda das suprarrenais, são mais comuns em certas populações, como do Mediterrâneo, Médio Oriente, judeus Ashkenazi. Certo. E fundamental perguntar por todos os medicamentos que a pessoa toma, incluindo suplementos, porque há vários fármacos que podem causar hirsutismo como efeito secundário. Ok, isso cobre bastante coisa. E embora as causas mais comuns sejam SOP, CHH não clássica ou o tal hirsutismo idiopático, o material lembra para não esquecer as causas raras, mais graves, os tumores. Falaste em tumores. E isso assusta. Quão comum é isso e quais são os sinais que realmente devem preocupar nesse sentido? É importante pôr em perspectiva. Tumores que produzem androgénios são felizmente raros. São uma pequena fração dos casos de excesso androgénico. A fonte até diz que tumores de ovário que produzem androgénios são só uns 5% de todos os tumores de ovário. O vai é baixo. É baixo, mas temos de pensar neles em situações específicas. Os sinais de alarme principais são um início súbito do hirsutismo ou uma progressão muito, muito rápida, especialmente se começar mais tarde na vida, não ali perto da puberdade. E, acima de tudo, a presença daqueles sinais de virilização que falamos. A voz, o clitóris?
Isso, a alteração da voz, clitoromegalia, etc. Esses são sinais fortes. E também níveis muito altos de testosterona nas análises, geralmente acima de 150, 200 NGDL, levantam suspeita. E nesses casos a investigação muda de foco, imagino. Vai procurar esses tumores. Sim, se a suspeita clínica for alta, aí a investigação parte para exames de imagem. Ecografia pélvica para ver os ovários e talvez taco ou ressonância magnética para ver também as suprarrenais. A fonte até menciona nomes específicos de tumores, tipo Sertoli, Leydig, células lipídicas, mas o essencial é saber que essa possibilidade existe e é investigada quando há sinais de alarme. Ok, acho que percorremos bastante terreno. Então, o que é que isto tudo significa? Recapitulando os pontos-chave. Vimos que hirsutismo é o pelo em padrão masculino na mulher. Diferente da virilização, que já são sinais mais graves de excesso de andrógenos. E um conceito central é que o que a gente vê, a manifestação, não depende só das hormonas no sangue. Depende, e muito, da sensibilidade do alvo do folículo piloso a essas hormonas. É essa interação que explica porque os níveis e os sintomas nem sempre andam de mãos dadas. Entendemos também que os androgénios nas mulheres vêm das suprarrenais e dos ovários, e que a testosterona, apesar de em níveis bem menores que nos homens, circula maioritariamente ligada. A fração livre é que é ativa, e essa fração pode ser afetada por coisas como a SHBG. Exatamente. E que a abordagem inicial começa sempre por uma boa conversa, história clínica ginecológica detalhada, procurar padrões nos ciclos, na família, outros sintomas, para tentar apontar para as causas mais comuns, como a SOP, ou então identificar aqueles sinais de alarme para causas mais raras, como os tumores. Perfeito. E para terminar, pensando um pouco para lá do que a fonte trouxe diretamente, fica aqui uma reflexão. Se a sensibilidade do folículo é uma variável tão importante quanto as hormonas, Pois. será que no futuro os tratamentos vão focar-se mais em modular essa resposta ali, na pele, no folículo, talvez inibindo a ação dos andrógenos localmente, em vez de só tentar baixar as hormonas no corpo todo, o que pode ter outros efeitos? É uma possibilidade interessante. E numa outra perspectiva, como é que a nossa cultura, o que a sociedade considera normal ou aceitável em termos de pelos no corpo feminino, como é que isso mexe com a experiência de quem vive com estas condições? Porque sabemos que o hirsutismo pode ter um impacto psicológico e social muito grande. Essa interação entre biologia, medicina e cultura é algo bem complexo, não é? Dá que pensar.